Boa tarde. Que bom estar aqui novamente. Semana passada eu não pude estar e senti muita falta. Eu falo muito lá, toda vez que eu estou nos amigos na igreja, eu falo, gente, quem não está ali está perdendo. O maná tá caindo e vocês estão ficando para trás. Bom, é, eu quero compartilhar com vocês uma palavra hoje. Está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 25. Eu vou ler a partir do verso 2, e eu vou ler uma parte, depois alguns versículos. É uma leitura um pouquinho assim grande, quer dizer, não é tão grande, né? Mas só para a gente poder entender bem o contexto para quem não conhece a história. E a palavra do Senhor diz assim: E havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome da sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa. Porém, o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. E ouviu Davi do deserto que Nabal tosqueava as ovelhas, e enviou Davi 10 jovens, e disse aos jovens: Subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus jovens, e eles te dirão. Estes jovens, pois, achem graça aos teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os jovens a Davi, tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os jovens de Davi se tornaram para o caminho, voltaram e vieram e lhe anunciaram tudo conforme essas palavras. Ah, no verso Entre os jovens anunciou. No verso 3 ainda diz assim: Pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinge a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua, e subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os jovens o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele se lançou a eles. Todavia, aqueles homens têm sido muito bons e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apresentando as ovelhas. Ora, pois, agora vê o que hás de fazer, porque já de tudo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial que há quem lhe possa falar. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas, e 200 passas de figo passados, e os pôs sobre os jumentos, e disse aos seus jovens: Ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou ao seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada no jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-lhes com eles. E disse Davi: Na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem. E ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto se eu deixar até amanhã de tudo que tem, mesmo até um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. Lançou-se a seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão,
Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão do seu coração, porque tal é ele qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, a tua serva, não vi os jovens de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, de que a tua mão te salvasse, e agora tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu senhor. E agora esta é a bênção que trouxe a tua serva ao meu senhor. Desce aos jovens que andam após as pisadas do meu senhor. Perdoa, pois, a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu senhor, porque meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os seus dias. Amém. Entrou algumas meninas. Repete onde você está, por favor, É lendo. 1 Samuel, capítulo 25, a partir do verso 2. Eu li um pouquinho mais só para a gente entender um pouquinho do contexto, né, da história, para quem não sabe. Davi estava ali, os soldados de Davi, né, por vezes eles tinham guardado os rebanhos de Nabal, quando eles estavam acampados lá próximo do Carmelo. Então, no momento, Davi pediu para que os seus homens, né, os seus soldados, fossem até Nabal para pedir um pouco de comida, um pouco de água. Nessa ocasião, nessa época, Davi ainda não era rei, né? Davi era só um fugitivo. Mas Nabal simplesmente zombou de Davi, né? Porque Nabal era um homem mau, era um homem rude, era um homem belicoso, né? Não tratava bem ninguém, era altivo. E Abigail, a sua esposa, já era o oposto, né? Porém, quando os jovens foram pedir a Nabal, Nabal simplesmente fez pouco caso, desdenhou deles e se negou a dar qualquer tipo de ajuda. Então, Davi faz um decreto de morte sobre Nabal e sobre a sua casa. Porém, Nabal, apesar de tão rude, de tão mal, ele tinha sua esposa Abigail, né, que era uma mulher, um exemplo de virtude, de bondade, uma mulher sábia, uma mulher humilde, generosa. E às vezes, irmãs, nós pensamos assim, como é que eu posso fazer a diferença, né, em algum lugar, ou em algum contexto, ou dentro da minha casa, ou no meu trabalho? Como é que eu posso ser luz em meio às trevas? E eu trouxe essa palavra hoje porque eu quero que a nossa meditação seja na pessoa de Abigail, né? Porque muitas vezes nós queremos lutar muitas guerras, né? Mas às vezes nos falta um pouco de sabedoria, né? E o Senhor, na verdade, ele não fez a mulher para lutar guerras. Ele fez a mulher para ela ser adjutora, para ser uma progenitora, para ser auxiliadora, né? Uma mulher abençoadora, para ser um vaso frágil mesmo. E às vezes nós queremos guerrear, fazer tudo, né, no nosso tempo, e muitas vezes nós não temos, existem situações em que nós não agimos com sabedoria, mas o que nós precisamos ter em mente é que sempre quem vai guerrear é o Senhor. Nós somos chamados para ser luz nesse mundo. Eu sempre falo com os meus filhos, eu oro e eu falo sempre com eles quando eles saem para a escola, né, ou qualquer que seja o lugar, eu falo, vocês precisam ser luzeiros nesse mundo, porque se a gente não for luz para dissipar as trevas, né, porque na maioria das vezes, tudo que nos cerca é algo muito pesado. O mundo tem ditado muitas coisas, tem colocado muitos banquetes, muitas bandejas, e se nós não tivermos atentos, nós acabamos caindo nisso, né? Então, eu digo sempre para eles, nós precisamos ser luzeiros, nós precisamos brilhar. E aí, é, como é que a gente, né? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai brilhar? Como que a gente vai fazer a diferença?
Às vezes a gente dá muita ênfase para algumas coisas, nós, mulheres, né? A gente dá ênfase para cuidar dos filhos, para cuidar do marido, né? Para cuidar da casa, e às vezes nós esquecemos até de nós mesmos, né? E a gente precisa ter esse cuidado, né? Como eu disse, o Senhor nos fez com propósito, né? De nós sermos auxiliadoras, de sermos adjutoras. Só que se a gente não cuidar de nós, nós não conseguiremos cumprir esse papel. Se eu quiser simplesmente guerrear as guerras que não são para mim, são para o Senhor, porque é sempre Ele que vai guerrear, eu vou estar sempre numa constante batalha, e aí a gente se esquece da gente, a gente deixa de cuidar da gente. E quando eu falo de cuidado, eu falo de cuidado físico também, eu falo de aparência. Às vezes a gente se mata de trabalhar, dar o sangue, sabe? E não tem capacidade de cuidar do nosso corpo, de cuidar da nossa pele. Eu não estou falando, irmãs, de consumismo, sabe? De luxúria, não. Mas é a gente cuidar da nossa aparência, é de ter prazer, sabe, nas coisas, é ter hobby, ter, sabe, um lugar ao sol, porque nós temos um nome, né? Nós temos um DNA. Muitas vezes a gente se faz escravo da nossa casa, dos nossos filhos, sabe? E a gente precisa entender que a nossa família não vai morrer se a gente deixar esse lugar de escravidão, né? Quando nós assumimos esse lugar de escravidão, na verdade, nós estamos permitindo, nós estamos colocando sobre a nossa família um peso, né? Porque é, é um sacrifício que nós fazemos, né? E esse peso desse sacrifício acaba fazendo com que recaia sobre eles algo que às vezes a gente tem intenção de ajudar e na verdade não, eu estou colocando sacrifício demais. E aí a gente esquece que quem se sacrificou por nós foi Jesus Cristo. Então hoje a gente não quer, não tem que ter nenhum sacrifício a mais. O sacrifício maior ele já foi feito. Né? Então, como que eu vou fazer para brilhar? Né? Como que eu vou fazer para ser essa mulher que o Senhor designou que eu seja realmente? Então, esse brilho que a gente precisa ter, essa luz que a gente precisa resplandecer, é o brilho da mulher sábia mesmo. Sabe? Olha, no verso 18, aqui vai dizer assim, ó, então Abigail se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figos passados, e os pôs sobre os jumentos. Olha só quantas coisas, né, Abigail fez. Quantas coisas, era o melhor, era o de melhor que ela tinha. E ela não teve, assim, receio de levar grande quantidade, né? Ela foi generosa, ela foi muito generosa. Então, muitas vezes, a gente até pensa, quer fazer alguma coisa, mas acha que a gente acha que a gente não tem força, né? E a gente não consegue, a gente precisa entender que quando a gente não consegue fazer algo, quando a gente está tentando, está relutando, está travando uma batalha e aquilo não está dando certo, a gente precisa pensar, parar para pensar se realmente isso é algo que o Senhor nos mandou fazer. Porque quando a gente faz alguma coisa que você vê que você não tem mais força, por certo, isso não é aquilo que Deus determinou para que a gente fizesse. Porque quando Ele determina algo para a gente fazer, Ele nos capacita, né? Então a gente precisa fazer e fazer depressa, mas é fazer algo que realmente traga uma diferença, né? Abigail, ela foi generosa, ela deu com abundância tudo que ela tinha. Então, tudo que o Senhor nos dá, a gente precisa compartilhar. E muitas vezes nós não estamos compartilhando aquilo que o Senhor nos dá. Nós estamos compartilhando só o nosso cansaço, o nosso enfado, né? E quando ela fez isso, quando a Abigail se dirigiu até Davi, se a gente for parar para pensar, Nabal era um homem muito mau. Abigail tinha uma vida, ela não era, por certo, ela não era feliz, né? E Davi também,
naquele momento ali, ele era o inimigo, porque ele fez um decreto de morte sobre o marido dela, sobre a casa dela, automaticamente aquele decreto recaiu sobre ela também. Então, assim, só que ela não pensou nisso. Ela simplesmente abençoou. Ela não abençoou só a casa dela, só Nabal. Ela abençoou Davi também, quando ela pediu que ele poupasse a vida do seu marido, né? Ainda que ele fosse filho da Belial, né? Então, a gente nunca vai vencer os nossos problemas se tornando como eles, né? Se tornando um problema. Na verdade, nós vamos vencer os nossos problemas sendo luz, brilhando, né? Levando o nosso brilho para realmente dissipar as trevas. Abigail, ela foi um ponto de luz em meio às trevas, né? Tudo estava perdido, mas ela deixou a luz de Deus brilhar através da vida dela, né? Refletir através da vida dela e dissipar aquelas trevas que estariam ali para paralisar tudo, né? Porque eles iam morrer. Havia realmente um decreto de morte. E além da generosidade, além dessa disposição, Abigail foi muito humilde. Se a gente lê o texto, nós vamos ver que por muitas vezes ela se dirige a Davi como meu senhor, e Davi nem era rei. Por quê ela ia se dirigir a ele como meu senhor? Né? Mas a palavra de Deus diz: humilhai-vos, né, debaixo da potente mão. Se a gente sair do nosso lugar de guerra, né, de querer fazer tudo com as nossas mãos e nos colocar no lugar de filhas, filhas de Deus, né, nós seremos de verdade essa luz que vai dissipar essas trevas. E se houver um decreto de morte, Deus vai trazer vida. Então, não importa se para isso eu tenho que me humilhar. Muitas vezes nós precisamos sim, né? Abigail, ela se humilhou para Davi, e Davi ali, ele representava um futuro poderio, né? Ela não sabia até então, mas ele representava isso. Então, para nós hoje, é tempo de nós nos humilharmos, né, diante do Senhor, para que Ele nos exalte, diante dos homens, porque se eu não humilhar, se eu não me humilhar para o meu Senhor, se eu não buscar dele, se eu não lançar mão dos recursos que ele me dá, das estratégias que ele me dá, eu não vou conseguir. Eu vou ficar guerreando, 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 e o decreto de morte, ele está posto, né? Mas essa morte, esse decreto de morte foi vencido lá na cruz do Calvário, né? Quando o Senhor entregou Jesus Cristo. E muitas vezes nós não lembramos disso. Nós não lembramos que é o Senhor que nos levanta, é o Senhor que nos restaura. Ele é a nossa sombra, ele é a nossa cidadela, né? Então nós precisamos brilhar realmente como mulher de Deus e não querendo guerrear guerras que não são nossas, né? E aí a gente precisa olhar para Abigail, porque Abigail, ela foi esse exemplo de mulher valente, de mulher generosa, de mulher humilde, né? Não é nem sobre o muito falar, que ela foi lá, ela pediu perdão para Davi, ela disse: Olha, eu nem sabia, eu não vi que os seus homens vieram, né? Até Nabal, e me perdoe por isso. Ou seja, ela tomou uma culpa que nem era dela, mas foi uma estratégia que ela teve, porque ela queria anular aquele decreto de morte. E muitas vezes nós precisamos estar atentos, assim, ligados no Senhor, para que a gente use realmente as estratégias que Ele nos dá, né? Que a gente use os meios, né? Para que a gente possa realmente fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos, né? Se Ele nos colocou para sermos auxiliadoras, mulheres idôneas. Abigail, se a gente for olhar para Nabal, a gente podia realmente pensar assim:
caramba, para que que ela fez tudo isso? Larga logo esse homem, né? Maltratada. Possivelmente ela não tinha voz nenhuma, né? Aquele homem que só queria saber, né? Beberrão, que só queria saber de farsa, só queria saber de humilhar as pessoas. Então ela tinha todo o respaldo para não querer nem saber, como diz, né? Para chutar o balde, chutar esse homem. Mas não, ela se posicionou, ela se colocou, ela pegou o melhor que ela tinha, ela foi servir a Davi, ela se humilhou, ela pediu perdão. E aí, como ela fez tudo isso, como ela resolveu ser essa luz para dissipar essas trevas, além de ela ter recebido o livramento do Senhor, né, da morte, além disso, Deus restituiu a sua alegria. Por quê? Ele restituiu a sua alegria? Porque ela era refém de Nabal, né? Ela vivia, por certo, se a gente for analisar ali, meu Deus, que vida que essa mulher não devia ter. Mas, ora, ela saiu do papel de refém de Nabal e agora ela passou a ser mulher do rei Davi. Mulher do homem segundo o coração de Deus. Gente, olha só, olha só. Será que se ela tivesse tentado, né, continuar ali guerreando com as próprias mãos ou fazendo a própria vontade dela, será que ela teria alcançado algo parecido, né? Então, assim, eu gostaria que nós fizéssemos essa análise aí de Abigail, trazendo para os nossos dias, né? O que que nós podemos fazer, né? De que forma nós podemos brilhar? É sair realmente do lugar onde a gente não deve estar, né? Um lugar que não é nosso. Como eu disse, nós não fomos chamados para guerrear, né, para lutar a guerra. Quem luta as nossas guerras é o Senhor. A gente precisa sim se posicionar em humildade, em generosidade, em bondade, né, em estar disponíveis para ouvir a voz do Senhor e se humilhar para Ele, e pedir para Ele, suplicar estratégias para Ele, e deixar de ter essa vida louca que a gente tem de querer fazer tudo, de querer dar conta de tudo, porque isso vai acabar culminando de verdade na aceitação de um decreto de morte sobre a nossa vida. E aí a gente anula, né, todo o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Porque se eu aceito o sacrifício dele, se eu aceito ele na minha vida, né, se eu aceito a vida, eu tenho que andar de acordo com a vontade dele. E a vontade dele é que eu seja obediente. Então, se eu andar em obediência, eu vou lá em Gênesis, volto lá e vejo qual é o meu papel de mulher, né? Eu vejo qual é a minha missão nessa terra. De verdade, não é só fazer para filhos, fazer para marido, e fazer do meu jeito, e fazer logo. Abigail, ela teve pressa, né? A palavra diz aqui, ela fez tudo apressadamente. Porque quando nós vemos que existe uma situação adversa, uma coisa ruim prestes a acontecer, a gente precisa realmente agir rápido, né? E da mesma forma, hoje o Senhor tem pressa que nós nos posicionemos. Tem pressa porque Jesus está às portas. O mundo só sufoca, gente, as situações só nos sufocam, né? Mas assim, o Senhor ele vai restituir todo o sofrimento, né? Toda a nossa perda de tempo, falta de cuidado, né? Mas se a gente for luz para dissipar as trevas. Esse dia, Sara, minha filha, disse assim para mim: Nossa, mãe, eu estava assistindo um vídeo e falava assim, é, aquela música, aquela canção, é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida. Aí ela falou assim: Nossa, que hipócrita, né? Às vezes a gente canta isso, mas será? Eu não estou gastando minha vida toda para ele. Eu falei, ok, você não está gastando, mas e daí você declarar? Porque você já vai profetizando, ainda que hoje eu não esteja gastando a minha vida para ele, né? Vivendo para ele, por amor, por alegria, dando os meus dias. Mas importa que a gente reconheça isso, que a gente se coloque,
no lugar para realmente gastar nossa vida para Ele, a viver para Ele, né? A buscar a presença dEle, a deixar um pouco essa, sabe, as guerras, deixar Ele guerrear as nossas guerras e viver como Abigail, com humildade, né? Com bondade, uma mulher posicionada. Gente, não é fácil mudar um decreto de morte, não é fácil. Só para Abigail, eu imagino que tenha sido muito difícil. Oh, mas para nós, esse decreto já foi anulado há muito tempo, né? Há, sei lá quantos mil anos atrás. Só que nós precisamos tomar posse disso. Então, para eu tomar posse disso, só falta isso, eu me posicionar, Senhor, como é que eu posso ser luz para dissipar as trevas? Me ajude a me posicionar. Me ajude a olhar. Eu gosto muito de falar das mulheres da Bíblia, porque elas são sempre uma inspiração para nós. Elas sempre vão ter algo, né, para como deixando algo como aprendizado para a gente. E eu não sei vocês, mas quando eu leio, eu me encho assim de, sabe, de expectativa. Eu falo, uau, ela conseguiu, ela fez isso, e ela tinha muito menos recurso, ela tinha muito menos condição. E eu posso fazer, né? Qual que é a diferença? Eu posso ser uma mulher virtuosa, eu posso ser uma mulher é, é, humilde, eu posso ser uma mulher disponível, eu posso ser uma mulher generosa, posso. Só eu, basta que eu queira, que eu faça a coisa certa, que eu me posicione diante do Senhor, que eu me humilhe diante dele, que eu reconheça que eu não posso, que eu não consigo, que eu abra mão daquilo que tem me impedido, né, de fazer a obra do Senhor, de realizar os planos dele, né, na minha vida. Então, que o Senhor realmente ministra aos nossos corações a respeito dessa mulher extraordinária que é Abigail. E agora, pastor, é com você. Por certo, alguém vai querer falar alguma coisa, né? Vamos fazer uma oração primeiro, Jeane? Sim. Você pode fazer essa oração para a gente, por favor? Senhor, nós te adoramos, Pai. Nós queremos te bendizer, te exaltar, glorificar o teu nome. Porque, Deus, como é bom falar do Senhor, como é bom falar da tua palavra, como é bom, Senhor, saber que o Senhor nos deixou essa riqueza tão gloriosa que é a sua palavra, Senhor, porque nela nós achamos, Pai, tudo aquilo que nós precisamos, ó Deus, para sermos aquilo ou sermos quem o Senhor determinou que sejamos. É na tua palavra que nós aprendemos todos os dias. E muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por usar Abigail para nos mostrar que nós podemos sim ser mulheres virtuosas, nós podemos sim ser mulheres bondosas, mulheres humildes, mulheres generosas, mulheres que sonadas. Senhor, obrigada por nos dar esse presente. Obrigada por nos despertar, obrigada por esse tempo onde nós podemos compartilhar aqui a tua palavra, ó Deus, e edificarmos umas às outras. Eu creio, Pai, que há um propósito do Senhor com tudo isso, porque o Senhor quer nos capacitar todos os dias, Pai. E eu louvo o Senhor, louvo o seu nome, louvo o Senhor por essas pessoas maravilhosas, por essas mulheres maravilhosas que o Senhor colocou, uniu como propósito. Muito obrigada, Senhor. Que essa palavra caia no nosso coração, Senhor, como uma semente em terra fértil. Que o Senhor continue ministrando, continue falando ao nosso coração e que o seu nome, Pai, seja glorificado através das nossas vidas. É a oração que eu te faço, agradecida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.